com muito carinho, que vai trazer para nós agora essa beleza do tabernáculo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, pastor. Amém, amém. Glórias a Deus, pela graça de Deus que nos dá a vitória, através de quem? E onde nós estamos? Onde o Espírito Santo está? Onde Jesus está? Onde Deus o Pai está? E se Deus é por nós, uns confiam em carros, mas nós, aleluia, o nome do Senhor é aquele que nós confiamos, aleluia, glórias e glórias e glórias e glórias ao nome do Senhor Jesus. E nós também louvamos muito a Deus pela vida do nosso pastor, mentor, orientador, nosso reverendo José de Santana, né, que tem sido incansável. A gente não cansa de agradecer a Deus pela vida dele, a sua dedicação, consagração, né, que tem realmente alcançado o Brasil e o mundo através do evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, né? A nossa igreja, a centralidade da nossa igreja é Jesus, e isso através do nosso reverendo, que tem sido fiel à palavra. Então, louvamos também a Deus pela vida da pastora Cristina, esposa do nosso reverendo, companheira do nosso reverendo, pela vida de todos os pastores que estão participando presente, online, dos irmãos no Brasil e no mundo, todos que estão acompanhando. Parabéns, né? Porque nosso reverendo sempre fala, o crente Maria, né? Ele escolhe a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. E nós vamos abrir, então, a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, né, hoje, 21, né, 21º sábado, que nós estamos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E aqui no capítulo 7, né, nos chama a atenção, né, dentro de uma pregação, uma das pregações mais importantes da Bíblia, que é ali Estevão diante do Sinédrio. Ele vai estar pregando e falando, contando a história do povo de Israel dentro dessa pregação. E ele vai mostrar desde a libertação da escravidão do Egito, e aqui no versículo 44, ele vai fazer menção do tabernáculo. Então, o versículo 44, ele fala assim, o tabernáculo do Senhor, perdão, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. 45, por favor. Podem sentar em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração. Espírito Santo, nós estamos aqui diante do Senhor e da Tua presença. E reconhecemos que o Senhor está presente aqui. E nós pedimos que o Senhor venha dirigir, conduzir essa aula, que o Senhor venha dar entendimento a cada um de nós nas profundezas, meu Pai, daquilo que é doutrina, daquilo que é o fundamento da nossa fé, Senhor. Que o Senhor venha trazer a iluminação, meu Deus, a revelação, que o Senhor venha nos dar o entendimento, que o Senhor venha falar aos nossos corações e produzir em nós uma fé maior, uma fé, meu Deus, meu Pai Celestial, inabalável. Meu Deus, nós pedimos a Ti, fala aos corações, Espírito Santo, que o Senhor venha dar entendimento, dar sabedoria. Meu Deus e meu Pai, fala, Espírito Santo, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, nós lemos aqui, no versículo 44, eu vou repetir, ele fala assim, o tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés, que o fizeste segundo o modelo que tinha visto. Então, o tabernáculo, ele é tão importante que Estevão, ele citou nessa pregação, né,
nessa grande pregação, Estevão ele fez essa citação. E nós vamos aproveitar, né, essa citação para recordar, trazer à memória, né, fazer recordação sobre as grandes verdades do tabernáculo. Então, o tabernáculo foi instituído por Deus, né? Deus deu a ordem a Moisés construir esse tabernáculo segundo o modelo que Deus deu. E a gente vai ler lá em Hebreus, que foi escrito mais tarde, mas Hebreus também, pelo Espírito Santo, ali vai mostrar o tabernáculo e mostrar o modelo do tabernáculo e vai mostrar o porquê foi construído esse tabernáculo. Então, Hebreus. Lembramos que Hebreus ele foi escrito ali com objetivo, né? O Espírito Santo inspirou o escritor, não se tem ao certo, não se sabe uma certeza, né, de quem escreveu, mas foi escrito para os judeus convertidos, né, judeus que haviam se rendido a Jesus Cristo, mas que devido à perseguição eles estavam pensando em voltar à prática ali do judaísmo, voltar a fazer aqueles rituais que eles haviam identificado que Cristo cumpriu tudo aquilo dali. E aí o Espírito Santo, então, vai inspirar esse escritor e vai mostrar que Jesus Cristo, em Jesus, né, tudo desde da lei, todos os rituais, o sacerdócio, né, tudo apontava para Cristo Jesus. E aqui no capítulo 8, versículo 1 em diante, vamos ler a partir do 1, ele fala assim, Hebreus, capítulo 8, versículo 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério mais excelente quanto a ele, também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de maneira alguma, estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, disse, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E aí no capítulo 9, versículo 1 em diante, vai mostrar como era o modelo. Vamos ler? Capítulo 9, versículo 1, mostra como era o modelo do tabernáculo. Ele fala assim, ora, a primeira aliança tinha preceitos de serviço sagrado, e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná. O bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, que é o lugar santo,
Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isso uma parábola para a época presente. Segundo esta, se oferece tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, o que nós percebemos através da Escritura Sagrada, né, que aquele tabernáculo que foi construído, né, ali debaixo da ordem divina a Moisés, que foi feito exatamente conforme o modelo que havia sido mostrado no monte. Então, tinha como único objetivo, que era mostrar, né, era revelar ali ao povo de Israel, né, o Messias, né, como seria esse Messias e a missão, todo o sofrimento que esse Messias teria que passar. Então, tem um livro que se chama Tabernáculo, Retrato Detalhado de Cristo, que é exatamente isso que nós percebemos no tabernáculo. Desde o santuário, né, a gente tem um santuário ali, que aponta para Cristo, né, o tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo. Desde ali, quem é que lembra? O sacerdote, o sumo sacerdote, aponta para quem? Jesus Cristo, que ele vai entrar não no santuário feito por mãos, mas vai entrar no céu, nos representar diante de Deus para cumprir tudo aquilo que Deus tinha ordenado que fosse feito. E também os sacrifícios, aponta para quem aqueles sacrifícios? Todos aqueles animais que tinham seu sangue derramado, eles também apontavam, eram sombra, parábola, né, sinal daquilo que aconteceria em Cristo Jesus. Então, por que a construção desse tabernáculo? Deus, ele sempre quis se relacionar com o homem. Deus criou Adão e Eva perfeito. Para quê? Para se relacionar com ele. Deus criou a imagem e semelhança. Mas por causa do pecado, o homem foi expulso da presença de Deus. Mas Deus continua amando o homem, ele vai fazer o quê? Ele vai prover o meio de trazer o homem de volta. Só que para Jesus, né, que é o Messias, que a Bíblia fala que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Lá em Efésios 1:4 fala que nós fomos escolhidos nele, né, em Jesus, antes da fundação do mundo. E essa escolha não é que Deus escolhe uns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. A escolha que Deus fez foi escolher enviar Jesus Cristo, que já existia para poder salvar o homem. E o homem vai fazer a sua escolha, que é aceitar Jesus ou rejeitar Jesus. Então, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Quando ele decide enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados antes mesmo de fazer o homem. Porque ninguém pega Deus desprevenido. Deus sabia que quando fizesse o homem iria pecar. Mas Deus escolheu fazer o homem e escolheu enviar Jesus para salvar este homem. Aleluia, glórias a Deus. Só que para Jesus vir, ele teria que ser através de uma nação santa. Mas quando a gente olha as nações antigas, né, nações que sacrificavam seus próprios filhos, nações idólatras, nações terríveis, Deus vai fazer o quê? Separar um homem, Gênesis 12. E ele vai fazer o quê? Através desse homem, que era Abraão e Sara idosos e Sara estéril, ele vai fazer um grande milagre e vai fazer uma grande nação a partir dessa família de idosos, cuja mulher ainda era estéril. E de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó as 12 tribos de Israel, que vão para o Egito, no Egito vão se multiplicar. E Deus vai libertar com mão forte. E quando Deus liberta essa nação, não é para fazer a vontade dela. Elas deveriam se submeter à vontade de Deus e deveriam andar na presença de Deus, como Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas para andar na presença de Deus, Deus é santo.
lá em Levítico, mostra como é a santidade de Deus. Deus diz, eu sou santo, e nós temos que ser santo, aquele povo tem que ser santo. Mas como vai ser santo se para ser santo precisa da presença de Deus? E aí então Deus vai fazer o quê? Instituir um meio para o homem entrar na presença dele, sem ele negar a própria santidade, porque a Bíblia fala que a santidade de Deus, ela exige a destruição do pecador, e todos pecaram. Então Deus vai entregar ali um meio temporário para o homem entrar na presença de Deus. Porque Deus, ele quer o homem na sua presença. E aí Deus, então, vai instituir o tabernáculo, os sacrifícios, o sacerdote, aquele povo que deveria, né, aquela tribo que deveria estar servindo a Deus ali no tabernáculo, cuja família de Arão seria a família que iria entrar ali, iria ter o sacerdócio, entrar no tabernáculo. E da família de Arão, um deles seria o sumo sacerdote. Então, tudo isso Deus tinha um objetivo, né? Trazer o homem de volta à presença dele. Então, a gente lembra, o tabernáculo ele tinha 3 divisões. A primeira ali era a parte externa, que era chamada de pátio ou átrio. A gente vê muito Davi nos Salmos falando dos átrios do Senhor. Ele está falando do único local onde as 12 tribos de Israel, com exceção da família de Arão, que era da família dos levitas ali, poderia entrar dentro do santuário, ali no lugar santo. Então, no pátio, todo israelita poderia entrar para oferecer os seus sacrifícios. Na parte interna, somente Arão e seus filhos, né, a descendência de Arão, que era no lugar santo. E no Santo dos Santos, né, que é ali aquela parte mais importante, isso, do tabernáculo, então nós conseguimos observar ali, desde a porta, o altar, a bacia, né, que é a pia, né, de bronze. Então, esse é o trajeto que era feito para poder entrar na presença de Deus. O israelita somente ali no altar, onde ele levava a sua oferta, seu sacrifício, e oferecia a Deus para poder ser aceito na presença de Deus. Dentro do lugar santo, nós encontramos 3 objetos de muita importância. Encontramos ali a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro e o altar de incenso. Então, esse altar de incenso ele é diferente do altar do holocausto lá de fora. Então, o altar do holocausto de fora era onde era oferecido os sacrifícios. O altar de incenso lá dentro era oferecido incenso na presença de Deus. E esse incenso só podia ser acendido quando se pegava a brasa pelo sacerdote lá do altar do holocausto, que era um altar, né, onde era feito os sacrifícios, né, o sangue era derramado. Então, aquela brasa entrava lá dentro e acendia esses incensos, né, que eram 3 composições de incensos, e esse incenso era aceso 2 vezes no dia, de manhã e à tarde. E a gente lembra que teve 2 pessoas que foram ascendências, que estava correta, era da família de Arão, os 2 filhos mais velhos de Arão, que vão fazer o quê? Oferecer fogo estranho. Então, eles fizeram da cabeça deles, né? Então, vão oferecer um outro fogo diferente do fogo que Deus disse que era para acender, que era Nadab e Abiú, e vão ser fulminados, né? Então, o trabalho ali era completamente sagrado e deveria ser seguido à risca todas as orientações que Deus havia dado a Moisés. E lá na parte mais interna, que é chamada de Santo dos Santos, lugar, o Santíssimo, onde representava ali o céu, onde tinha a Arca da Aliança, né, que era aquele baú. A gente lembra que a Arca da Aliança é a parte, né, ali onde fica o baú. Aquela cobertura onde tem aqueles 2 querubins olhando para baixo é um outro objeto que é chamado de propiciatório.
esse objeto, ele cobre a Arca da Aliança, e os dois têm ali objetivos, né, de mostrar ali, primeiro, a Arca da Aliança, o objetivo é mostrar o trono de Deus, a justiça de Deus, como Deus, ele é santo. E o propiciatório mostra ali a graça e a misericórdia de Deus. É os dois aspectos que se mostra, que tem como objetivo mostrar. Que no inglês, propiciatório significa trono de misericórdia, né? Ele é chamado de trono de misericórdia. Então, mostra a misericórdia de Deus, né, com o povo de Israel, que aponta para a misericórdia de Deus com o mundo, né? O que Deus iria fazer através de Jesus Cristo com toda a humanidade. Então, todo o tabernáculo, então, ele vai mostrar essas doutrinas, né, tão importantes da nossa fé, né, de Jesus, da nossa salvação. Ele mostra uma beleza muito grande, né, o amor e a misericórdia de Deus através do tabernáculo. Então, a primeira verdade, a gente volta lá para a primeira verdade que nós vamos encontrar, é sobre as ofertas. Quem é que lembra? Aqui são algumas das ofertas, são várias outras, mas essas aqui a gente coloca porque tudo tem um objetivo, né? Dentro tudo tem aquele o simbolismo. E essas, né? Por exemplo, o ouro foi algo também que foi dado pelos israelitas quando foram libertos da escravidão do Egito. Quem é que lembra? O povo de Israel, eles estavam escravos, era 430 anos debaixo ali lá no Egito. Boa parte desses anos foi debaixo de uma dura escravidão. Só que Deus vai libertar esse povo. E Deus vai libertar o povo de Israel e vai entregar eles, vai abrir o coração dos egípcios. E eles vão dar ouro, vão dar prata, vão dar bronze, vão dar muita coisa. E esses israelitas que estavam no deserto vão ser desafiados pelo próprio Deus ali através de Moisés. Que a gente lembra que todo desafio, né, que vem, né, na igreja, a gente sabe que vem de Deus através do homem de Deus. E no caso do povo de Israel, eram pessoas que foram libertas de uma escravidão. Né, escravidão ali do Egito, uma dura escravidão. E eles vão fazer o quê? O coração deles, né, tão grato por tudo que Deus fez na vida deles, eles vão trazer em abundância o ouro, vão trazer em abundância a prata, o bronze e tudo mais que trouxeram. É muita coisa. E eles vão trazer com gratidão, porque eles sabiam de onde Deus havia tirado eles. E trazendo para nós, isso está lá em Êxodo, capítulo 25, tem tudo detalhado. E trazendo para a igreja hoje, nós fomos libertos, né, da escravidão do diabo, do pecado. Muitos foram libertos da escravidão das drogas. Gastava dinheiro nas drogas, no cigarro, na bebida, na cachaça, né? A pessoa, meu pai, ele teve bar, né? Então a gente conhece ali como funciona esse sistema. As pessoas, às vezes, os homens, antes de chegar em casa, receber o salário, vão para onde primeiro? Para o bar beber. Antes de chegar em casa, já gasta todo o dinheiro no bar. E aí a gente lembra, meu Deus, muitos, né, da igreja vieram, né, dessa escravidão, da bebida, a vida não ia para frente. Né, a mentalidade, né, totalmente, né, diferente da que tem hoje. Aí Deus traz para uma igreja como essa, que não é qualquer igreja, né? Essa igreja é uma igreja que prega a palavra, né? Que prega o evangelho verdadeiro, genuíno, liberta da escravidão do diabo, da escravidão do pecado. Quantas pessoas já manifestavam demônio? Manifestaram demônio, né? Uma vida totalmente escrava do diabo, do pecado e de vícios. E aí veio para uma igreja como essa, onde se prega a palavra, liberta, tem o poder de Deus para expulsar os demônios. Deus dá o quê? Inteligência, porque essa igreja ela ensina a prosperar, ensina que as pessoas devem querer ser prósperas, fazer a sua faculdade. Né? O nosso reverendo é o maior incentivador que as pessoas façam faculdade, que tenham empresários, né? Abra a mente. E aí o povo começa o quê? Eu esqueci também da prostituição. Tem gente que gastava dinheiro,
né, em bordel, em casa de prostituição. Né? Conheço pessoas assim. E Deus, então, libertou a pessoa. Hoje a pessoa não gasta mais no cigarro, não gasta mais na bebida, não gasta mais em prostituição. Então, e a pessoa vai fazer o quê? Muitas das vezes, fechar o coração para o Senhor. Então, a gente aprende à luz das Escrituras que o nosso coração, ele deve ser um coração grato, um coração generoso para com o nosso Deus. Porque esse Deus nos libertou do império das trevas. Dinheiro nenhum poderia fazer isso. Ele nos libertou das garras do diabo, do pecado, né, de tudo que era vício, e nos dá sabedoria para prosperar. Então, qual que tem que ser a nossa atitude? Eu queria dar parabéns a todos que fazem isso, né? A gente louva. Quem é que quer louvar a Deus pela vida dos fiéis? Que tem acompanhado a nossa igreja durante todos esses anos, o nosso reverendo, né? Gente que fez história nesse ato de dar. E olha que igreja linda, maravilhosa, né? Quem quer louvar a Deus pela nossa igreja, que está linda, maravilhosa. Né? A gente vê a reforma que foi feita, as pessoas que participaram da reforma, participaram da compra, né, do computador, né, do desafio que teve ano passado, participaram do desafio que teve para comprar as câmeras, né? E tudo que Deus tem feito, né, agora, né, essa iluminação linda, maravilhosa. Quem é que quer louvar a Deus por isso? Pela fé do nosso reverendo, né, que não vê realmente assim a dificuldade, mas vê uma oportunidade para as pessoas serem abençoadas, que é isso que acontece quando nós damos. Então, existe essa lei que Deus estabeleceu, que é a lei da semeadura. Se você tem semeado, você pode ter a certeza da colheita na tua vida. Agora, se você não tem semeado, a oportunidade de mudar agora nessa manhã, porque não vai vir colheita. Só vai vir colheita naqueles que têm esse coração generoso para com esse Deus que é maravilhoso. Então, essa é a primeira verdade. Nesse tabernáculo foi construído com as ofertas do povo. E a gente louva a Deus pelo nosso templo aqui, por esse santuário, que tem sido aperfeiçoado, né, tem sido melhorado através das ofertas dos nossos irmãos, desde a compra até agora no nível que está o nosso templo aqui, em nome de Jesus, que é a casa do nosso Deus. E a gente lembra que as ofertas ainda... Perdão. Vou tomar uma água. Fala com a pessoa que está do lado, o que Deus está falando até aqui, em nome de Jesus. Muita coisa, né? Então, o ouro, só vamos para a representatividade, o símbolo. O ouro, ele tinha um simbolismo, né? Ele apontava para a divindade de Jesus. Todo mundo sabe o significado do ouro. O ouro não, ele representa a eternidade, né? Então, o ouro, ele é o objeto mais valioso. O ouro, ele é, né, esse metal mais valioso que tem. Então, o ouro, ele representa a divindade de Jesus. A prata, ela tinha como objetivo mostrar a redenção, o preço que seria pago. E o bronze, ele representava ali o juízo. Só para lembrar, o ouro representa a divindade, onde se encontrava esse material no tabernáculo, só na parte interna do tabernáculo. Você encontrava ali, tanto o candelabro era feito totalmente de ouro puro batido, a mesa dos pães da proposição era feita de madeira de acácia revestida de ouro. Ali o altar do incenso, ele era feito de madeira de acácia revestido de ouro. E no lugar santo, no Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança, era feita de madeira de acácia revestida de ouro. O propiciatório era uma peça só feita de ouro, que mostrava ali que esse Messias que viria, ele por fora, né? A gente lembra... Ele vestiu a nossa pele, né, a nossa carne, então ele se fez homem, só que internamente ele não deixou de ser quem? Deus. Quem estava ali? Era Deus. Então isso aí fica muito claro que é o que mostra. E também a prata, ela representando a redenção, onde se encontrava a prata? As bases do tabernáculo eram feitas de prata, na cerca, tanto ganchos como...
era ganchos e vergas, né? Era feito de prata. E também dentro do altar, quando houve a rebelião de Coré, Datã e Abirão, que eles foram todos com aquele incensário, eles queriam usurpar o lugar de Arão ali, e Deus mandou, então, aparecer, bota o incensário na mão. E aquele incensário de prata, onde todos eles vão morrer, só que aqueles incensários Deus vai colocar como testemunho ali, do juízo de Deus, dentro do altar. Vai ser feito lâminas naquele altar, e o povo deveria lembrar sobre tudo aquilo que Deus fez com Coré, Datã e Abirão. Então, o juízo que Deus executou naquele dia. Lembrando que a prata, ela foi o preço, né, que Judas ele vendeu Jesus. Então, Judas ele cobrou 30 moedas, né, foi o preço, né, da traição. Mas que representava. Mas a gente lembra que em 1 Pedro fala que não foi com ouro, não foi com prata que nós fomos comprados, mas foi com o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito. Então, foi através do sangue de Jesus Cristo que nós fomos comprados. Lembrando que redenção significa readquirir ou comprar de volta. Então, Adão e Eva foram criados perfeitos, né? Livres para adorar a Deus, né? Deus deu a eles o livre-arbítrio. E aí eles fizeram o que com o livre-arbítrio deles? Eles desobedeceram a Deus, deram ouvido ao diabo e se venderam, né? Então ficaram escravos do diabo e do pecado. E o Senhor vai fazer o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E Deus nos comprar de volta, né? Nos readquirir através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E o bronze, né? A gente falou aqui do juízo. O bronze, ele era feito ali, o altar do holocausto, bem na entrada ali, aquele grande altar, era feito de madeira de acácia revestido de bronze. A pia, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, era feito também de bronze. E também ali, as colunas do pátio, daquela cerca. Então, era tudo bronze. Pode passar. A madeira de acácia, a gente já falou, né? Tanto ali o altar do holocausto, lá dentro, na parte interna, os objetos que era feito de madeira de acácia revestida de ouro, era o altar do incenso, a mesa dos pães da proposição e a arca da aliança era feita de madeira de acácia revestida de ouro, mostrando as duas naturezas de Jesus. Pode passar. No tabernáculo, você vai encontrar somente 4 cores. Essas 4 cores você vai encontrar ali na porta de entrada, você vai encontrar na porta de entrada do pátio, na porta de entrada do tabernáculo e também nas cobertas do tabernáculo e também no véu. O véu que dividia o lugar santo dos santos também tinha essas 4 cores. Também as 4 cores tinham um objetivo e um propósito. A primeira cor é a púrpura, que é meio um roxo, né? Mas aquele período era feito ali com aqueles moluscos ali do mar. Então, havia todo um preparo, né? Era algo muito caro e somente quem tinha muito dinheiro que podia obter. E, no caso, era da família real, pessoas muito importantes. Então, essa cor púrpura, ela apontava ali para Jesus como rei. E a gente lembra que nos 4 evangelhos, qual o evangelho que fala de Jesus como rei? Quem é que lembra? A gente já teve tanta aula em relação a isso, né? Então, o evangelho que mostra Jesus como rei, é falado para os judeus, é o evangelho de Mateus. Então, o Evangelho de Mateus, aquele versículo ali mostra, eu botei o versículo ali, quando Jesus ele está ali sofrendo toda a prisão, toda aquela tortura, né? Ele sofre e depois de apanhar, de ser açoitado, eles vão vesti-lo com uma veste de púrpura. Então, mostrando ali, naquele período, eles estavam ali, naquele momento,
zombando de Jesus. Mas era uma grande verdade. Jesus é o rei. Jesus é o rei não só dos judeus, né? Mas ele é o rei de toda a terra, porque ele conquistou, vem da descendência de Davi, né? Morreu, ressuscitou e conquistou para nós ali a nossa salvação. Então Jesus, ele é o rei, era da descendência de Davi, que lembra uma das promessas que Deus faz a Davi ali, de enviar o Messias, né? Então essa aliança Deus fez com Davi. E é muito forte que o Evangelho de Marcos vai mostrar ali o sofrimento de Jesus. Aquele versículo que eu botei, Marcos 10, 45, o versículo diz, né, que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então fala do sofrimento de Jesus. O Evangelho de Marcos, ele vai relatar esse sofrimento e vai mostrar Jesus como servo sofredor. O Evangelho também de Lucas, né? A gente vai pelos evangelhos aqui, para ser mais objetivo, e ele vai mostrar, Lucas mostra Jesus como o homem perfeito, que é representado pela cor branca. Então, a cor vermelha, o sacrifício, o sofrimento, o sangue. A cor branca, a perfeição de Jesus, que é relatada no Evangelho de Lucas. E o azul, ele vai mostrar a divindade de Jesus, que é relatada no Evangelho de João. Então, essas cores, elas tinham esse objetivo de mostrar quem era esse Messias. Podem passar. A cerca, feita toda de linho finíssimo, branquinha. E a gente trouxe aquele versículo que ele é muito forte, né? Porque Jesus, ele veio a essa terra e ele veio sem pecado. E ali fala do momento que Jesus, ele está na transfiguração, no Monte da Transfiguração. E a veste de Jesus fica muito alva, né? Que Marcos 9, do 2 ao 3, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodos brancas, como nenhum lavandeiro na terra podia alvejar. Olha só. E aí mostra o quê? Aquela cerca, ela mostrava essa pureza do Messias, né? Então, ele viria nessa terra, mas ele não teria nenhum pecado. Então, a gente mostrou que Deus, ele queria se relacionar com o homem, mas por causa do pecado, isso era impossível. Quem é que lembra lá, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso? Deus coloca lá anjos e eles não poderiam mais voltar. E agora Deus está fazendo o quê? Através do tabernáculo, Deus está abrindo a porta para o homem voltar para Deus. Então, essa porta que Deus abre a partir do tabernáculo, mas é mostrando que uma porta, né, aquilo ali era temporário, não tinha o efeito, né, que só Jesus poderia dar, que é abrir essa porta do céu de uma vez por todas, né? Toda a parede de separação ser derribada. Isso aconteceria com Jesus. E a gente lembra que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9, ele faz essa declaração, 1400 anos depois da instituição do tabernáculo, da construção do tabernáculo. Ele fala assim: eu sou a porta. Quem está falando aqui é Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então, Jesus está falando, olha, essa porta sou eu. Né? Eu sou a porta, né, que as pessoas podem entrar e vão ser salvas por ela. Tem também o versículo que fala, né, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então, aquele processo todo que era o tabernáculo, esse mapa, né, a gente sempre fala, dá o exemplo daquela reforma maravilhosa que nós tivemos aqui, essa grande reforma, teve um momento que teve que dar uma parada estratégica. Nessa parada estratégica, o nosso reverendo, diante do Espírito Santo, começou a orar para Deus dar a direção de como fazer para voltar, para ter a retomada dessa reforma. Então, o nosso reverendo, lá em Barueri, né, reunido com várias pessoas lá que são especialistas nessa área, né, de engenheiros, né? E aí o nosso reverendo Espírito Santo deu a linha, né?
Então, um mapa do caminho, né? Então, vamos fazer o mapa do caminho para ter essa retomada. E teve a retomada. O mapa do caminho ficou uma obra excelente. Que obra, né? Está registrada, foi tudo registrado. E essa obra, né, foi concluída porque teve esse mapa do caminho, porque era muita coisa para ser resolvida e nada podia ficar de fora. E tinha que ser tudo, né, metodicamente bem alinhado para não ter nenhum erro nessa retomada. E aí foi muito forte que deu certo, porque Deus dirige o nosso reverendo. Quer louvar a Deus por isso? Olha, é muita coisa que Deus dirige. De lá para cá, muitas outras surgiram. Mas a gente volta e fala que Deus, ele dá esse mapa para as pessoas se chegar à presença de Deus. O tabernáculo, ele foi, né, esse mapa do caminho. Quem é o caminho? Jesus, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, então, ele vai ser Deus dá esse mapa de como se chegar nesse caminho na presença de Deus. Então, o tabernáculo, ele é esse mapa do caminho da presença de Deus, que é Jesus. E aí, a gente entrando por essa porta, só para lembrar, para entrar por essa porta tinha que ser quem? Israelita. Então, não podia estrangeiro, não entrava lá. Para entrar nessa porta, tinha que estar livre de toda e qualquer impureza. Então, tinha que ser feito rituais lá de purificação. E não podia ter defeito. E é muito tremendo, porque Jesus Cristo, que é essa porta, ele vai fazer o quê? Nós não somos israelitas, nós não somos judeus, mas nós passamos a ser, né, da família de Deus através de Jesus Cristo. Nós passamos a ser filho de Deus, né? A ser da descendência aí de Jesus Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. Então, nós passamos a ser coparticipantes da natureza divina. Tem um versículo muito forte de 2 Pedro, capítulo 1, fala que nós somos coparticipantes da natureza divina. Para entrar no céu, você não vai entrar no céu se você não nascer de novo. Não tiver a regeneração na tua alma, nascer do Espírito. E isso só é possível através de Jesus, através do sangue de Jesus Cristo. Então, só entrando nessa porta para ser salvo. E entrando na porta, você vai ver o quê? O altar. Então, no tabernáculo tinha um altar. O altar era feito de madeira de acácia, revestida de bronze, e representava o juízo de Deus, onde era oferecido as ofertas. Então, a gente lembra aqui 5 ofertas, rapidamente, que era oferecido. Primeira oferta, lá no Levítico, já mostra no capítulo 1, fala do holocausto. Era uma oferta de adoração. Tanto a oferta do holocausto, manjares, e oferta pacífica, oferta de adoração. Mas para adorar, tinha que ter sangue derramado. O animal você teria que pegar. Se você fosse judeu, teria que pegar. Se você fosse um israelita, naquela época tinha as 12 tribos. Então, tinha que pegar um animal que você mais gostava e levar lá no tabernáculo para sacrificá-lo, para você ser aceito na presença de Deus, porque senão você não era aceito. Então, onde o altar, o significado é lugar, né, de adoração, um lugar elevado de adoração. E nesse altar era onde eram oferecidas essas 5 ofertas. A gente falou aqui holocausto, manjares, oferta pacífica e depois as ofertas pelo pecado, né? E oferta pela culpa, eram ofertas ali de expiação pelo pecado. Aí tem 2 tipos de pecados distintos, o pecado de ignorância e o pecado que a pessoa ela fazia deliberado. Então, se oferecia sacrifício. E hoje, lá em Hebreus, fala que Jesus Cristo, ele é o nosso altar. Aqui fala que, Hebreus, né, capítulo 13, versículo 10 e o 12, fala, possuímos um altar, no qual não tem o direito de comer os que ministram no tabernáculo. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, Jesus, ele é o nosso santuário, Jesus, ele é o nosso altar, né? A gente falou, Jesus, ele é a nossa porta e nosso altar. Então, ele vai morrer pelos nossos pecados. Aquilo ali aponta para o que ele ia fazer na cruz do Calvário. Pode passar. E depois tem essa pia, né, ou bacia de bronze, que era feito com os espelhos das mulheres,
e é onde o sacerdote, toda a família sacerdotal, eles tinham que lavar as mãos e os pés, antes de entrar no lugar santo, ou depois de cada sacrifício. Era uma ordem. Deus disse, se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer. Mas aí, o que aponta essa pia, essa bacia? A gente lembra que, através do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos sacerdócio real. Então, nós nos tornamos, né, aquele papel ali do sacerdote é o nosso papel hoje. E aí nós lembramos que... Quem é que lembra de Jesus que quis lavar os pés de Pedro? Dos discípulos, todos eles, né, os 12, antes de morrer, Jesus vai lavar. Pedro não quis deixar. Aí Jesus falou, se você não deixar, não tem parte comigo no ministério. Só que ele vai depois querer tomar o banho todo. E Jesus fala, não, vocês já estão limpos. E aí no capítulo 15 de João, fala que vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Então essa bacia, essa pia, ela aponta para essa purificação constante. Essa purificação constante, nós já tomamos o banho, fomos lavados, né, pelo sangue de Jesus ali, mas agora nós temos que estar constantemente nos purificando. E essa purificação vem pelo quê? Pela palavra. Pela palavra de Deus que tira toda a impureza que a gente vai adquirindo todo dia. E aí tem esse texto que é muito forte de Efésios 5, o contexto ali é familiar, né, em relação ao marido, mas ele dá o exemplo de Cristo. Olha que forte que ele fala. Como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificação, tendo a purificação por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Então, a purificação que vem pela palavra de Deus é o que aponta. Tem que ser constante. Pode passar. O tabernáculo ele era feito com 48 madeiras, né? 48 madeiras de acácia. A gente lembra que a madeira de acácia era uma árvore retorcida, dura, espinhosa. Nem os insetos queriam ela, de tão dura e ruim para manejar era essa árvore. E aí ela aponta para a natureza humana, porque Bezalel e Aholiabe foram os homens cheios do Espírito Santo para trabalhar nessas madeiras, né? Então, apontando para a igreja, né? Ali a unidade da igreja, todas aquelas madeiras revestidas de ouro, elas estão em perfeita harmonia, elas eram montadas e desmontadas até chegar lá na Terra Prometida, onde ficou ali definitivamente. Mas até então se fazia esse trabalho de montar e desmontar o tabernáculo. E essas madeiras, elas eram difíceis e aponta para nós. Então, só o Espírito Santo tem o poder de moldar o nosso caráter. Só o Espírito Santo ele tem o poder de nos tornar um com o nosso reverendo, né? Em unidade, sintonia, harmonia e cooperação com o homem que Deus levantou. E esse é o objetivo da igreja. A igreja deve estar assim. Paulo fala muito isso em Efésios, né? Então, no capítulo 4, versículo 3 ao 4, ele mostra que sobre essa unidade que devemos ter. E essa unidade ela só é possível se você for cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais em unidade com Jesus e com o nosso reverendo você vai estar. Aí unidade na evangelização, nosso reverendo aqui fala para evangeliza. É para abrir a casa? Abre a casa para o Projeto Jesus em Minha Casa. É para ser uma testemunha lá no trabalho, ser também um financiador da obra. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais você vai responder o cabeça que é Cristo. Então, os irmãos, um ao outro, lembrar que é Jesus, né? Como que nós vamos ter paciência com uns com os outros? Lembrar que cada um deles, né, é o tabernáculo de Cristo e foi lavado pelo sangue de Jesus, né? Então, lembrar do sacrifício que Jesus fez. E nós temos que buscar ser mais e mais cheio do Espírito Santo para estar nessa harmonia. Pode passar. O candelabro, a gente já falou, ele representa Cristo, né, no sentido ali, né, o ouro batido. Então, o sofrimento de Jesus era só de ouro. E dentro havia o azeite onde era aceso. Era o único meio de iluminar o tabernáculo, era esse candelabro.
E Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, né? Uma das coisas que as pessoas têm que lembrar, que Jesus, ele veio a essa terra, e aí Isaías fala, tem um versículo muito forte de Isaías 11, que fala do Messias, que ele seria cheio do Espírito do Senhor, teria o Espírito do conselho, o Espírito de temor, tudo é o Espírito Santo. E Jesus, tudo foi o Espírito Santo. Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus, ele volta do deserto cheio do Espírito Santo e do poder do Espírito. E Jesus, ele fala lá em Lucas 4:18, que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, dar vista aos cegos, libertar os cativos. Então, Jesus, ele dependeu totalmente do Espírito Santo. E ele é a luz. Ele fala, eu sou a luz do mundo. Porque ele era cheio do Espírito Santo. E Jesus, ele fala para a igreja, para os discípulos. O que ele fala lá em Mateus 5? Ele diz, vós sois a luz do mundo. É a igreja hoje que tem que ser esse candelabro. É a igreja. É a igreja que tem que ser cheia do Espírito Santo. Então, se nós não iluminamos no trabalho, em casa, você está precisando, né, dar meia volta, se converter de novo, voltar ao primeiro amor. A gente lembra de Jesus cobrando isso da igreja de Éfeso. Volta ao primeiro amor, senão removerei o teu candeeiro. Jesus, ele fala isso por quê? São 6 hastes, né, 3 de cada lado e a central. Ali fala, o 6 é o número do homem, que a Bíblia fala lá em Apocalipse. O homem foi criado no 6º dia da semana. 6 é o número do homem. E por que o número 7 é o número da perfeição? Porque o número 1 é Deus. E o homem só vai ser perfeito se Jesus, né, se o Senhor for central na vida dele. Se tudo na vida dele for, a motivação é Jesus. Aí sim, aí você vai iluminar onde você estiver, porque você vai querer agradar Jesus. Então, a importância do candelabro, nós somos hoje através de Jesus. Pode passar. A mesa dos pães da proposição, madeira de acácia revestida de ouro, tinha 12 pães, 2 fileiras de 6. Fala dessa comunhão, e que Jesus é esse pão. Jesus era tanto o altar como o pão. E Jesus, ele declara lá em João 6,33, fala, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Pode passar. E o altar, né, do incenso, como nós já explicamos, que era acendido com a brasa que vinha do altar do holocausto, esse altar não se oferecia sacrifício. Era um altar onde era oferecido o incenso que apontava ali para as orações. E mostra Jesus como nosso intercessor. E essa oração que Jesus manda pedir em meu nome. Então, o nome de Jesus, quando você fala do nome de Jesus, que tem virado até força de expressão, mas não é força de expressão. Se você medita no nome de Jesus, está dentro desse nome tudo que Jesus fez, né? O sacrifício de Jesus, a expiação de Jesus. O nome de Jesus não é qualquer nome. No nome de Jesus está a propiciação. No nome de Jesus, quando você fala o nome de Jesus, crendo no nome que você está citando, o inferno fica abalado, né? As forças do diabo ficam abaladas. Porque os demônios, eles têm que sair no nome de Jesus. Porque as curas só vão acontecer através do nome de Jesus Cristo. As orações só vão ser atendidas através do nome de Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo se cumpriu todas as profecias, tudo aquilo que Deus falou. Por isso a importância de você entrar na presença do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, esse nome tem poder, não é o nome da igreja. O reverendo tem falado muito nisso, as orações, a importância de nós orarmos e de entendermos que Deus vai nos atender, mas é através do nome de Jesus Cristo, é o que mostra esse altar. Pode passar. Continua, reverendo? Pode concluir, né? Jesus, ele é o véu, né? Tem um texto aqui muito forte que fala, quem é que lembra do véu que fazia separação, o santo dos santos e o lugar santo? Porque havia a separação entre Deus e o homem.
E Jesus, aqui em Hebreus 10, 19 ao 20, é muito forte esse texto, que ele fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então o céu ele foi aberto porque a carne de Cristo foi moída. O véu se rasgou, mas se rasgou a carne de Cristo antes. Foi na sua carne. Então, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Lá em Efésios 2, fala que pela carne de Cristo foi destruída a inimizade. Né? A parede de separação foi destruída por causa da carne de Cristo, que é o que apontava aquele véu. Pode passar. No Santo dos Santos, nós vamos encontrar o trono de juízo, né, que é representado pela arca. Dentro da arca, tinha 3 objetos extremamente importantes, tudo com seus significados. Quem é que lembra? As tábuas dos 10 mandamentos. Deus, ele declarou a sua santidade. A santidade de Deus é aquilo dali. Só que não existia homem na terra para cumprir a palavra de Deus, se submeter. De repente, por fora até mostrava ali alguma obediência, mas internamente todos quebraram, todos. Romanos 3, 23 fala que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E aí Deus vai fazer o quê? Deus coloca a sua lei, o seu mandamento e vai falar: eu vou enviar alguém que vai cumprir isso aqui, por dentro e por fora. E esse texto de Hebreus é muito forte. Né? A gente separou um versículo, mas ele repete várias vezes. Né? Diz que oferta e holocaustos Deus não se agradou. E aí Deus faz o quê? Isso aqui é profecia também do Antigo Testamento. Ele diz assim: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, o que nós temos que entender, não é a morte pela morte. Jesus, antes de morrer, ele fala lá no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se não, faça a tua vontade. E é na vontade de Jesus Cristo que ele se submeteu, ele morreu, ele ressuscitou e ele nos santificou pela oferta do corpo que subiu aos céus como aroma suave, cheiro agradável, porque foi cheiro de obediência, de submissão. Jesus Cristo, ele se submeteu à vontade do Pai em tudo. E era isso que apontava essas tábuas. Pode passar. Tinha também a vara de Arão que floresceu, que apontava para o sacerdócio. Quem é que lembra? A vara de Arão floresceu para mostrar o sacerdócio que Deus escolheu. Foi Arão e a família dele. Jesus, ele foi o sacerdócio que Deus escolheu, o nosso sumo sacerdote. É só ler lá em Hebreus, fala que Jesus Cristo, ele foi o sacerdote perfeito. Ele entrou no céu não para oferecer sacrifício por ele mesmo, ele não precisava. Ele era perfeito, ele vai oferecer sacrifício para quem? Ele vai nos representar diante do Pai, diante de Deus, nos céus, não no tabernáculo feito por mãos dessa criação, mas pelo Pai. Então Jesus Cristo, ele se apresenta como nosso sumo sacerdote, a legitimidade do sacerdócio de Jesus. E o maná também tinha na arca, que representava a provisão de Deus no deserto. O maná era o quê? A provisão de Deus no deserto. E nós recebemos a provisão de Deus, que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E que deserto que nós vivemos, né? No mundo de pecado, no mundo em que o diabo ele reina. E Jesus Cristo foi essa provisão. Pode passar. E o propiciatório, que era essa lâmina, onde era aspergido o sangue do sacrifício anual por todo Israel. Então esse propiciatório apontava para Cristo. Era um trono de juízo, mas tinha um trono de misericórdia.
E Jesus, 1 João 2,2, fala que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Propiciação é o ato de Jesus ter derramado o sangue dele para reparar o mal que Adão e Eva fez. Jesus reparou na cruz do Calvário. Então não bastava somente Deus perdoar, Deus tinha que ser reparado.